boa noite para vocês. Nosso muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa. Mais uma vez por estar ligado conosco aí no programa Luz e Vida. Como eu disse, nós estaremos falando sobre a profecia, né? Nós estaremos falando sobre a profecia durante todo esta semana. Nós estaremos falando sobre a profecia. E você que está ligado conosco, o nosso muito obrigado pela audiência, e nós estaremos juntos com você aí trazendo esta mensagem que é da profecia de 1968 sobre os últimos dias. Eu quero desde já chamar a sua atenção que o programa traz esses assuntos porque são solicitados e cada semana a gente tira um assunto para estar falando. Como eu comecei a falar desde semana passada sobre a profecia, nós estaremos dando continuidade. Eu disse que estaria falando sobre a profecia do ano de 1968. Uma profecia muito importante que muitas pessoas não deram ouvido na época, né? Na época passou-se desapercebido por muitos pregadores, né? E os pregadores da época não deram muito crédito, mas teve um pastor que escreveu então essa profecia e hoje ela está aí se cumprindo em nosso meio. Trata-se de uma mulher da Noruega, uma norueguesa de 90 anos de idade, que em 1968 tinha a idade de 90 anos. E ela teve essa visão do Senhor ao evangelista Emanuel Minos. Fazia uma conferência na cidade onde essa mulher vivia, e ele então recebeu esta mulher que trouxe esta profecia. Ela encontrou-se com ela e ela contou a sua visão. Ela escreveu, mas acho tão estranho e inelegível que guardou as anotações em uma gaveta. Eu não sei por que o motivo, e na época ele não considerou esta profecia e engavetou essa profecia. Agora, depois de 55 anos, né, na época que ele soltou essa profecia, 30 anos depois, ele pôde entender o sentido da visão. Onde se falava de coisas da tecnologia de hoje, e ninguém deu ouvido que achava um absurdo. Assim como você também achou um absurdo quando dizia que você ia começar a ver um programa de TV dentro de casa e terminar ele na rua, na palma da sua mão. Não é hoje que acontece com os celulares, né? Com os tablets. Você começa a ver um programa de TV dentro da sua casa, da sua sala, você precisa de sair. Você chega lá, você conecta o seu celular no seu carro, ele vira uma tela e você ali então continua vendo o programa que você estava vendo dentro de casa, você continua vendo ele também no seu carro. Tudo isso foi profecia e ninguém acreditava que iria acontecer, né? A mulher da cidade de Valdes era confiável e bem aceita no meio do círculo da fé. Ela era uma pessoa respeitada. Então, por isso, ela trouxe essa profecia, então ela viu essas coisas acontecendo e chamou então o evangelista Minos e disse para ele toda a sua visão, né? Ela disse assim, vamos começar então com a fala da mulher que teve a visão, né? Vi o tempo antes da vinda de Jesus e o surgimento da Terceira Guerra Mundial. Vi essas coisas com os olhos abertos. O mundo surgiu diante de mim na forma de um globo e vi cada país da Europa. Vi também
a Escandinávia, via Noruega, e certos acontecimentos que terão lugar antes da volta de Jesus. Antes de acontecer a calamidade final que o mundo jamais experimentou. Isso foi a primeira palavra dela. Ela mencionou também 4 ondas. Dessas 4 ondas, ela disse, primeiramente, antes de Jesus voltar e de romper a Terceira Guerra Mundial, haverá um período de paz, como nunca antes houve. A paz reinará entre a superpotência do leste e do oeste. Paz que durará muitos anos. Lembre-se, ela falou isso em plena Guerra Fria, né? Neste tempo de paz, as nações serão desarmadas. Na Noruega também, e não estamos preparados para o quanto a guerra surgir. A Terceira Guerra Mundial partirá de um lugar improvável, de onde ninguém se espera. E segue então a visão e a profecia desta senhora. Os cristãos passarão por um tempo de mornidão espiritual, sem paralelo na história, afastando-se do verdadeiro evangelho, deixando de viver a verdadeira fé. Os crentes desprezarão qualquer pregação penitentes. Não quererão, como antigamente, ouvir sobre o pecado e sobre a graça. Vai prestando atenção na visão dela e depois vamos comparar com os dias de hoje. A lei e o evangelho, sobre o arrependimento e sobre a restauração. Felicidade do crente. Ao contrário, a mensagem será substituída pela pregação da prosperidade, que é se o crente ser feliz de qualquer preço. O mais importante é o sucesso, ser alguma coisa, possuir bens terrenos, coisas que Deus nunca nos prometeu desta maneira. Igrejas e casas de oração estarão cada vez mais vazias. Os templos, em vez de serem usados para a pregação do Evangelho, como vem sendo feito por gerações, como tomar a cruz e seguir a Jesus, onde deveriam os irmãos se reunir para avivamento e arrependimento, serão ocupados pelo entretenimento, artes e cultura que invadirão as igrejas. Esta será uma das coisas marcantes que acontecerá à vinda de Jesus. Haverá uma desintegração moral da velha Noruega, como nunca antes ocorreu na sua história. As pessoas virão como se fossem casadas, sem serem casadas. Não creio que o conceito de coabitar existisse em 1968. Isso é uma frase de Mimos. Haverá muita impureza antes do casamento. A infidelidade conjugal será aceita como coisa comum e justificada de todas as maneiras. Os crentes aceitarão essas coisas como normal. Até mesmo o pecado contra a natureza humana. Antes da volta de Jesus, haverá programas de TV como nunca antes. A televisão chegou na Noruega em 1968, diz o evangelista. Os programas de televisão serão tomados por cenas de violências, assassinatos, destruição do próximo, e não nos sentiremos mais seguros andando pelas ruas. As pessoas imitarão o que verão na TV. Nenhuma estação de TV será diferente. O mundo estará cheio de estação de TV. Ela não conhecia a palavra canal, diz o evangelista, como conhecemos nos dias de hoje. A televisão será como o rádio de hoje. Por isso, chamava de as TVs de estação. E muitas estações estarão cheias de violência. As pessoas se agarrarão às televisões
como entretenimento. Veremos cenas terríveis de crimes e destruição das pessoas, e isso se espalhará pela sociedade. Cenas de sexo e de intimidade entre duas pessoas casadas serão mostradas para quem quiser ver. Na ocasião, redaviu que a Constituição proibia esse tipo de coisa. Diz assim o evangelista que pegou essa mensagem. Então, haverá mulher, a velha mulher se retrucou. Acontecerá que você verá essas coisas acontecerem. Tudo o que temos será desprezado, e a indecência aparecerá entre os nossos olhos e os olhos de todo mundo. Continua ela. Pessoas de países pobres inundarão a Europa. Em 1968, diz o evangelista, não havia tantos imigrantes. Inundarão a Escandinávia e Noruega. Serão tantos que a população começará a tratá-los com desprezo. Serão tratados como se os judeus antes da Segunda Guerra Mundial. Então se encherá a medida de nossos pecados. Arguiu com respeito à imigração. Naquela ocasião, não entendia o que ela queria dizer sobre a imigração, porque naquela época não existia tantos imigrantes e não se usava o nome imigrantes. Lágrimas corriam pela face desta mulher. Eu não verei, mas você sim. Então, de repente, Jesus virá e a terceira guerra, grande guerra, romperá. Será uma guerra curta. Ela viu, em outra visão, essa grande guerra. As guerras que presenciei enquanto vivi são brincadeiras de crianças, comparada a esta guerra que acontecerá. E acabará com uma terrível explosão nuclear. O ar ficará irrespirável em vários continentes. América, Japão, Austrália e as nações ricas. A água ficará arruinada, contaminada. Somente um remanescente viverá. O remanescente das nações ricas tentará se mudar para os países pobres. Mas os países pobres os tratarão da mesma maneira como foram tratados. Estou feliz porque não viverei para ver essas coisas. Mas quando chegar o momento dessas coisas acontecerem, você deverá criar coragem para contar. Recebi essas coisas de Deus, e de nada do que falei foi contra o que a Bíblia diz. Aquele que tem seu pecado perdoado e tem a Jesus como Salvador e Senhor, este será salvo. Quando o óleo fluir, o presbítero de uma igreja pentecostal em Moss, na Noruega, Martin Anderson, ouviu a seguinte profecia naquela cidade em 1937. Quando o óleo correr pelo mar do norte, ao longo da costa da Noruega, as coisas começarão a acontecer em o retorno de Jesus estará próximo. Quando essas palavras foram proferidas, as pessoas pediram que o homem se calasse e parasse de falar besteira. Em 1937, era besteira falar sobre o oleoduto ao longo da costa da Noruega. Hoje, as grandes empresas petrolíferas do mundo bombardeiam óleo da costa da norueguesa. A Noruega é o terceiro maior produtor de petróleo, depois da Arábia Saudita. A conclusão aí desta profecia. Essa profecia indica que Jesus está voltando. Então, nós podemos ver que essa profecia desta senhora de 90 anos de idade, isso há 55 anos atrás, já dizia sobre esses acontecimentos que nós estamos vendo hoje nas TVs do mundo inteiro. Essa falta de consciência,
essa falta de amor ao próximo e mostrado a intimidade do casal em grandes programas de TV. Hoje a nudez na TV é comum. Separação na TV hoje é comum. O diálogo hoje está pesado. Pessoas falam o que quer. Não tem mais aquela palavra chamada de respeito. Hoje, como diz aqui, a promiscuidade está solta. Casamento homossexuais estão expostos em todos os canais de TV. Homem com homem, mulher com mulher está sendo jogado aí dentro da sociedade brasileira, sociedade do mundo, como se tudo fosse normal. Mas nada disso é contrário à Bíblia. A Bíblia diz que isso é pecado. A visão daquela mulher em 1968 era justamente sobre isso. Naquela época existia censura. Tudo era proibido mostrar claramente. Como o evangelista Amigos disse aqui, em suas palavras, a TV entrou na Noruega no ano de 1968. As pessoas não conheciam a TV. Não tinha tanta TV aberta. Não tinha tanto jeito da pessoa ver canal de televisão. E Deus deu essa profecia a esta senhora de 90 anos. Que mal conhecia o que era TV. Mal conhecia que era um programa transmitido ao vivo. E ela viu de Deus todas essas coisas. E ela preveniu sobre esses acontecimentos. A promiscuidade, principalmente. Quando ela diz que os países pobres inundarão a Europa. Naquela época não existia tantos imigrantes. Não existia aquele jeito de sair, assim, os judeus que saíam na época para espalhar pelo mundo afora. Mas eram poucos. E hoje nós vemos aí quantas pessoas estão morrendo nos canais, né, atravessando os canais para entrar nos países ricos. E ela disse aqui na sua profecia que haverá o dia em que esses países ricos sofrerão as consequências, as águas serão inundadas, serão todas contaminadas e estarão procurando os países pobres e os países pobres vão dar as costas para eles. Então, todas essas coisas, as guerras que ela presenciou, que é a Primeira e Segunda Guerra Mundial, diz ela em suas palavras, que será brincadeira de criança, porque a Terceira Guerra Mundial será muito mais terrível. Ela viu também que a bomba nuclear será realmente lançada. Então nós observamos que os dias de hoje, essa guerra estúpida, como eu sempre disse aqui, da Ucrânia e Rússia. É uma guerra estúpida. A qualquer momento pode sim atingir, um míssil atingir a usina nuclear. Aí acontecerá isso que ela disse aqui. Mas todas essas coisas acontecerão porque a palavra de Deus vai se cumprir. Guerras e rumores de guerra em todo o canto do planeta. Eu digo para vocês ainda, com as minhas palavras, não precisa você ficar preocupado com relação, será que vai cumprir? Será que vai cumprir? Porque vai cumprir, é porque está escrito que vai cumprir. O Brasil vai entrar? Vai, porque é todas as nações. Então não tem como escapar disso. Não tem como escapar disso. Né? E ela diz que está feliz, que estava feliz, porque ela não ia ver esses acontecimentos, mas nós iremos ver. Então todas as pessoas que estão aí agora preocupadas, estão até torcendo para um país ganhar guerra, outro ganhar guerra. Devemos orar a Deus para nos dar força para passar mais esta batalha. Porque na hora que acontecer de romper uma usina daquela,
lá da Rússia e da Ucrânia, pode ser que aconteça um desastre no mundo inteiro. E ela disse aqui, eu quero passar mais um pouquinho aqui, ó, que ela disse, haverá uma desintegração moral. A desintegração moral já está acontecendo. Eu estou falando aqui direto. Nós estamos falando sempre, em todo lugar que passamos. As igrejas não estão valorizando mais as pessoas. A moralidade na família acabou. Filho não respeita pai, pai não respeita filho. Marido não respeita mais mulher. Não respeita mais o colega de trabalho. Então não existe mais moral neste planeta Terra. E também as pessoas verão como se fossem casadas. Gente, quantas pessoas estão vivendo um com o outro como se fossem casados? Vocês verem casais que mostram nas novelas famosas, separa hoje, casa amanhã, mesmo dentro do contexto da trama, o marido larga a mulher aqui, casa com outra ali, normal, né? O homem se apaixona por outro homem, a mulher se apaixona por outra mulher. Está escrito, é dentro dessa profecia, está falando sobre isso. Nos anos, há 50 anos atrás, isso não acontecia. Isso não acontecia. E se acontecia, era muito escondido, não era tão aberto como é hoje. Hoje você tem que medir as palavras para falar, porque senão você é processado. Então as leis que apoiam isso aí estão infiltrando na cabeça da pessoa, estão colocando na cabeça das pessoas que eles podem fazer isso, que não tem problema, que não é pecado. Mas eu quero dar somente essa palavra para você, faltando agora 3 minutos para acabar o programa. Eu quero só dizer para você, se você tem fé, porque os cristãos passarão por um tempo de mornidão. O que é isso? Já está acontecendo. Não existe mais a igreja pentecostal, a igreja que acredita no poder do Espírito Santo, não existe mais. As pessoas acham status ser evangélico, acham status pregar a palavra de Deus. Pastores estão mudando o nome de pastor, de preletor, para apresentador de comédia nas suas mensagens. Está escrito aqui. Você pode observar quantos pastores ainda estão na internet brincando com a palavra de Deus, fazendo a plateia rir, fazendo a plateia como se estivesse num programa de humor, e sendo que ele está pregando a palavra de Deus. Ele está ali, ele foi escolhido, foi denominado como pregador, como pastor. Está ali para pregar a palavra de Deus, não está ali para fazer comédia, não está ali para contar piada. Então é isso que está acontecendo hoje, essa mornidão dentro da igreja. A pessoa vai na igreja somente para cantar, vai para mostrar a roupa que está usando, o calçado que está usando, mostrar o seu status. Nós vemos pessoas dizendo assim, o que você tem? Já chega na igreja, fulano é empresário da empresa tal. Você veio para a igreja e você comprou uma casa. Você veio para a igreja e comprou um carro. Você veio para a igreja e conseguiu comprar um apartamento. Mas não fala assim, você veio para a igreja, apresentou-se diante de Jesus, você foi curado, você foi liberto, você hoje é um crente, é um pregador da palavra de Deus. Não. Hoje só diz assim, você veio para a igreja, conseguiu uma casa de praia. Você veio para a igreja, eu consegui ser empresário. Não é isso. Essa mornidão que está acontecendo no Evangelho. Só prega prosperidade. Do início da mensagem dela, da profecia, ela disse que as pessoas só pregam hoje
só iriam pregar no futuro, na época dela, falou do futuro, pregar prosperidade, o que o crente iria conseguir. Viu o tempo antes da vida de Jesus, o surgimento da Terceira Guerra Mundial, viu essas coisas com os olhos abertos. Ela não estava sonhando. Ela não estava em sono profundo, para dizer que era até pesadelo. Mas ela estava de olhos abertos. Assim como aconteceu com João Batista, quando teve a visão do Apocalipse. João Batista teve a visão. Ele não estava dormindo, ele estava de olhos abertos, e Deus mostrou para ele todas as coisas do Apocalipse. E a época do Apocalipse está chegando, está mais próximo do que você imagina. Você não imagina como está próximo o Apocalipse acontecer, todas as coisas que estão lá no Apocalipse. Mas antes de acontecer todas as coisas que estão lá, nós vamos passar por muita situação difícil. Passamos. Ela disse também sobre as doenças. Ela disse sobre as doenças que iriam aparecer. Está aparecendo doença, todos os dias aparecem doenças diferentes. Neste século, quantas doenças aconteceu? Quantas doenças apareceu? Aí o povo que não acredita na revelação da profecia diz, mas isso acontece mesmo, isso é a evolução do ser humano. Não é evolução do ser humano. Não é a evolução do ser humano. O ser humano está perdido. Não está tendo condição de procurar nem o que é certo, nem o que é errado. Porque a sua mente já não está mais ligada. Hoje, quantidade, ela disse aqui também na sua profecia, que iria ter medo de sair nas ruas. Olha, gente, há 50 anos atrás, eu digo que eu nasci no ano de 1968. Há 30 anos atrás, você podia andar na rua sem medo. Imagine essa senhora que já estava com 90 anos de idade e ela dizer essas coisas. As pessoas terão medo de sair na rua, está acontecendo hoje. Você não tem mais o prazer de pegar seu filho e ir numa praça pública brincar. Você não tem coragem de pegar a sua esposa e sentar em um lugar para conversar, para bater um papo, para ir num parque. Porque pode aparecer um louco lá com a arma e sair atirando em todo mundo e matar todo mundo. As drogas estão soltas nas ruas com maior facilidade. A pessoa pega um dinheiro com uma pessoa aqui, chega ali, compra a droga, já está usando pelas pessoas, joga baforada de droga na cara da pessoa sem nenhum respeito. É isso que está acontecendo hoje. É a profecia se cumprindo. E nesses dias agora, nós aqui no programa Luz e Vida estaremos falando sobre a profecia. Estaremos convidando um pastor para estar dando uma palavra aqui sobre profecia. Então você não perca os próximos programas dessa semana, onde estaremos com muitas pessoas aqui falando da profecia. Estaremos falando de profecia essa semana toda. Estaremos falando de profecia. E eu quero convidar você e a sua família para estar ouvindo o programa e também assistindo na TV Top Minas, aí no Facebook, falando sobre profecia. Então hoje eu dei somente uma introdução nessa profecia tão pesada para a humanidade. E você já sabe que todas as coisas acontecem porque está escrito que iria acontecer. Então não adianta fugir disso aí. Basta você colocar suas mãos nas mãos de Jesus. Segurar firme e caminhar com Ele. Porque todas essas coisas acontecerão antes da vinda de Jesus. Por isso, eu quero convidar você para o próximo programa. Programa Luz e Vida, falando de profecia este mês. Estaremos falando só de profecia, trazendo para você as profecias bíblicas, as visões das pessoas, as pessoas que contaram suas profecias, nós estaremos trazendo aqui no programa. Então você é o nosso convidado para estar conosco
todos os dias, às 18h30, no programa Luz e Vida. Uma boa noite para você. Daqui a pouco vem aí o programa Roda Esportiva, falando de todo o esporte, todos os acontecimentos do esporte, com o nosso amigo apresentador Gustavo Nogueira, direto de Resende, no Rio de Janeiro, trazendo aqui as informações. Nosso muito obrigado. Deus em Cristo abençoe. Até o próximo programa. Programa Luz e Vida, aqui no seu rádio e também na sua TV Top Minas. Deus abençoe.